que eu não te deixarei. Que palavra boa, que palavra abençoada. Que você possa dizer isso aos seus pais, que você possa dizer isso ao seu pastor, que você possa dizer isso à pessoa que está sobre você, como um professor, um mestre, um rabi. Vive a sua alma, que eu não te deixarei. E por 3 vezes Elias diz: fica aqui, fica aqui, fica aqui. E por 3 vezes Eliseu repete essas palavras. Você viu que lá no começo o moço nem fala, ele simplesmente ficou. Ele era moço, ele foi chamado, mas ele foi reprovado. Agora Eliseu está no final do processo e ele pode também ser reprovado. E a grande questão não é o tempo, não é pelas experiências que passou, mas de estar até o final, até a morte com o seu pastor. E ele fica. E ele diz: se você ver a minha capa, se você ver eu subindo, você vai receber porção dobrada. Se não, porque a unção tem a ver com Deus. Tem pessoas que podem acompanhar um líder, podem acompanhar um pastor por 10, 20 anos, pela vida toda, até a sua morte. Mas a unção precisa da autorização de Deus. Por isso que ele diz: me pede algo duro, algo difícil. Se você me ver subir, isso significa que você tem visão. E quem tem visão tem direito a receber unção, e unção dobrada, porção dobrada. E ele sobe, Deus toma ele, e Elias sobe. E quando ele está subindo, a capa desce, e ele vê o seu Senhor subir, ele recebe a capa. Não agora como foi chamado, por um homem que colocou uma capa nas suas costas e falou: olha, você está sendo chamado. Mas agora com uma capa que Deus está dizendo: você foi escolhido por mim. Mas todo grande homem, toda grande mulher, tem um moço do seu lado. Tem um moço, tem um discípulo, tem alguém para aprender, alguém para compartilhar das experiências, alguém que foi chamado e que está no processo para ser escolhido. E nós vemos que, da mesma forma que Elias teve um moço que foi reprovado, e depois Deus manda Elias chamar Eliseu, e Eliseu foi aprovado, ele foi chamado, mas foi aprovado. Agora nós vemos Eliseu, um outro moço que chamava Geazi. E nós vemos que Geazi acompanha. Geazi vê o processo do milagre em que uma mulher vai ter um filho. Ela não podia ter filho. E ele vê o milagre de uma mulher dar à luz. Ele vê o milagre dessa criança crescer, aos 12 anos, morrer, e com a palavra de Eliseu, voltar a viver. Geazi acompanha a palavra profética, acompanha uma criança ser gerada, acompanha o nascimento da mulher dar à luz, acompanha a ressurreição. Ele está sempre fazendo, acompanhando. O seu discipulador está dando desafio: faça isso, vai lá e ore pela criança, faz, acontece, está sempre agindo. Mas infelizmente Geazi também é reprovado. Quando acontece o caso de Naamã, que era leproso, que procura Eliseu para ser curado da sua lepra, Eliseu manda a mensagem por Geazi e dá ordem: olha, que ele mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E nós sabemos da história, todo aquele contexto, até que ele cumpre a palavra do profeta, ele obedece o profeta. Só que nós sabemos que quando ele chega, ele queria dar um monte de presente para Eliseu. Ele queria dar uma oferta de profeta, uma oferta ao sacerdote Eliseu. Mas Eliseu diz: não, eu não quero a sua oferta. Eu não sou como os outros profetas, os profetas da sua terra, que fazem compras, que fazem trocas, que se vendem. Aqui é pela graça. Nada contra as ofertas ao profeta e ao sacerdote. Mas aqui, Eliseu está dando uma lição para ele. Ele está falando: olha, o que Deus faz não tem preço, tem valor. Nós não somos como os seus profetas, que fazem trocas, que fazem barganhas. E ele diz, e ele instrui o moço, dizendo: não, eu não quero os seus presentes. Vá em paz, você está curado, vá em paz, volte para a sua terra. Só que nós sabemos que Geazi, ele contorna e ele vai por detrás, ele vai se encontrar com Naamã. Ele diz: olha, não, ele faz toda uma história, e ele pede a oferta como se o seu Senhor, como se Eliseu tivesse pedido a oferta. E Naamã, de muito grado, de coração aberto por ter sido limpo, houve uma cura sobrenatural, uma libertação de uma maldição. Ele entrega a oferta, mas Eliseu já tinha
tinha falado, já tinha dado a mensagem, não tinha recebido a oferta, não recebeu a oferta, só que o seu moço, que estava sendo treinado, não passou pelo teste da oferta. Eu declaro que oferta é bíblico, o dízimo é bíblico, honrar as autoridades com presentes, com ofertas, é bíblico. Mas neste caso, Naamã passou na prova e foi liberto. Geazi foi reprovado, porque ele foi por detrás e tomou a oferta para si. Tem muito moço que está preocupado com a oferta. Tem muito moço que está sendo chamado, que está sendo preparado, que está caminhando, mas está preocupado com a oferta. E Geazi vai por detrás, toma a oferta de Naamã. E quando ele chega diante do seu Senhor fala, mas eu não conversei com você? Eu não expliquei? Eu não falei que não era para tomar a oferta? E ele fala, a oferta não deveria ter sido aceita. E a praga, a lepra que estava sobre Naamã, estará sobre você. Tem muitos moços que acompanham os profetas, que não obedecem, que se corrompem, que estão mais preocupados com a oferta do que obedecer a palavra do profeta e obedecer a Deus. Este moço foi reprovado no teste da obediência e das finanças. E ele não foi chamado. Ele não foi escolhido. Ele foi chamado, mas ele não foi escolhido por Deus. Quer saber um texto interessante para você ouvir a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus? Você obedecer a palavra do profeta? É um texto muito interessante que fala do profeta novo e do profeta velho. Fica em 1 Reis 13. Se você quer se aprofundar em relação a isso, leia 1 Reis 13, que fala do profeta novo e do profeta velho. O profeta novo não obedeceu a palavra e por isso morreu. Os leões o devoraram. Espíritos malignos devoram aqueles que não cumprem a palavra. Mas continuando, porque o propósito todo desta unção era ungir um rei que viesse matar Jezabel. Lembra que Elias recebeu uma ameaça de Jezabel? Quando ele faz descer fogo do céu, a chuva da bênção sobre a terra de Israel, Jezabel fala, da mesma forma que os profetas de Baal foram mortos, eu vou te matar. E Elias fugiu, levantou Eliseu. Eliseu tenta levantar Geazi. Geazi é reprovado como moço de Elias. Só que havia uma escola de profetas. E Eliseu chama um dos profetas novos e diz, olha, vai lá e unge Jeú a rei de Israel. E Jeú seria ungido a rei de Israel. E Jeú matou Jezabel e colocou por terra esse espírito maligno de idolatria, de prostituição, de idolatria e de altares a Baal. Mas o processo todo aqui é o discípulo. Esta unção, esta herança. Elias foi chamado e tinha um moço. O seu moço foi reprovado e Deus agora manda chamar Eliseu. Eliseu passa por todo o processo e foi escolhido por Deus. Ele foi chamado pelo homem, mas escolhido por Deus. Ele tinha Geazi, que foi reprovado. Mas ele levanta outro profeta novo, que unge Jeú a rei de Israel, e Jeú é o rei responsável por colocar por terra toda a idolatria de Israel e colocar por fim o governo de Acabe e de Jezabel. Este é o poder da unção. É a unção verdadeira, é a unção que só os homens e mulheres maduros, profetas que foram chamados, mas acima de tudo escolhidos, que passaram por um treinamento, que passaram por um longo treinamento, por grandes desafios, correram risco de vida, mas chegaram até o final, e no final receberam a unção e a porção dobrada da unção. O meu desejo é que você tenha a unção. Não esta unção que nós brincamos, receba a unção. Não é unção simplesmente para receber cura, para ministérios e dons, mas é a unção daqueles que foram chamados, que passaram por um longo treinamento e que foram escolhidos por Deus para serem homens de Deus, homens e mulheres santas de Deus. Que Deus possa te usar, que Deus possa manifestar todo o seu poder por intermédio da sua vida. Mais um detalhe, em Mateus 6, 67, vamos
Vamos abrir aqui Mateus, para a gente encerrar, Mateus 6. Porque agora nós vamos ver aquele que tem a maior autoridade, aquele que é o poder e a autoridade, aquele nome que está sobre todos os nomes. Nós vamos ver Jesus em Mateus 6, 67. Desculpa, João 6, 67. João 6, 67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós vemos aqui, Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Jesus traz uma palavra muito dura, ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou o pão da vida. Quer ter vida eterna? Coma do meu pão, coma da minha carne, beba do meu sangue. Ele está falando, precisa ter aliança comigo. Não é só acompanhar, não é só estar junto, não é só obedecer, é ser bom, leal e fiel. E quando Jesus traz uma palavra dura, a multidão vai embora. Quantas vezes você já ouviu uma palavra dura do seu pastor? Quantas vezes você já saiu de uma reunião e disse: essa palavra é dura? E a grande questão é que Jesus está falando: quer ir junto com o povo? Vai. O moço de Elias foi reprovado. Geazi foi reprovado. Muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Havia uma multidão que foi chamada. Havia 12 que foram escolhidos. Mas Jesus diz: querem ir com eles? Ele está dizendo: obreiros, discípulos, querem ir com a multidão? E Pedro diz algo muito interessante. Ele diz: para onde iremos? Ou para quem iremos? Leia o texto de novo. Então disse-lhe Jesus aos 12: Quereis vós bem retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Sabe qual é o maior problema do povo hoje? O povo está indo para um lugar, para uma igreja. Tem uma multidão procurando igreja e pulando de igreja em igreja. Essa igreja não está boa. Essa igreja agora tem uma palavra muito dura. E aí eu saio dessa igreja, eu abandono esse pastor. Essa igreja é ruim, essa igreja é dura. A palavra desse pastor é dura. E tem uma multidão indo de lugar em lugar. Mas Pedro diz bem claro: para quem iremos? Não podemos esquecer que a igreja, o templo de Deus, é um templo humano. Deus habita em uma pessoa. Habita em uma pessoa. A grande questão é que o povo ainda quer ir em 4 paredes, quer ir para um lugar. E Pedro, com o discernimento de Deus, ele sabia: não é o lugar que eu vou, não é a igreja que eu vou, não é ficar de igreja em igreja, não é ficar fugindo da palavra da verdade, da palavra dura que diz: vamos comer e beber, vamos fazer uma aliança com Cristo. Vamos cumprir a palavra. Pedro diz: para quem nós iremos? Para quem nós iremos? E o grande desafio é esse: é ser de Cristo, é ser de um pastor, é ser de um líder, é ser moço, é ser uma ovelha, é ser um obreiro e um discípulo de um profeta, de um sacerdote, de um rei de Deus. Este que é o desafio. As pessoas que vão de igreja em igreja, elas não vão chegar a lugar nenhum e nunca vão receber unção. Agora, as pessoas que tomam a decisão de estarem com alguém, de estarem com um mestre, com um profeta, com um rabi, com um guia espiritual, estas sabem que há uma grande diferença de estar na igreja e de estar com uma pessoa que é morada de Deus. O meu desafio para que você receba a unção, e a minha oração é que você seja moço de alguém, que você aprenda, que você cresça, que você adquira experiência, não na igreja, não em um lugar, mas junto com um homem e uma mulher de Deus. Se entregue ao plano de Deus para receber unção, e que você possa receber unção, e essa unção ser transmitida aos filhos dos seus filhos, e que você faça parte de uma família, de uma geração, e das gerações que adoram ao Senhor.